coisa linda! Vamos que vamos! Volume 2. Não sei se vai ser muito necessário. Volume 2, página 5. Ele fala das principais forças da mecânica. Fala da força gravitacional. Fala, eu acho, também um pouquinho do atrito. Tem que ter um pouco de atrito ali na brincadeira. Ele começa falando da força-peso. Força-peso. Te mostrei, aliás, né? Esqueci de calcular uma coisa na aula passada, né? Te mostrei a lei de atração das massas de Newton. Te disse que a constante gravitacional universal é aproximadamente 6,77 vezes 10 na menos 11. E te sugeri calcular a força de atração entre 1000 quilos e 100 quilos, né? Um cara e um carro, mais ou menos, né? Que estavam a 1 metro de distância um do outro, certo? Acabei devaneando como de costume e não finalizei. Um sujeito tem 100 quilos, o carro tem 1 tonelada, 10 na 3 quilos, e o cara está a 1 metro do seu carro, 1 ao quadrado a distância. 1 ao quadrado é 1, dividido por 1 não fede nem cheira, 6,67 vezes 10 na menos 5 newtons. Menos 6. Cara, essa força é de 0,0000123456667 newtons. Sabe aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí a explicação para tu não te sentir atraído pelo carro do teu pai na hora que tu vai entrar nele. Claro que também nós não estamos pensando que tem um prédio atrás de mim, né? Me atraindo também, né? E montanhas do lado me atraindo, né? Certo? Mas mesmo uma montanha e um deserto do lado, planície, tu não vai te sentir atraído pela montanha, mas com um pêndulo, tu perceberia que o pêndulo se inclina na direção da montanha devido à atração gravitacional. Míseros segundos de grau. Uma quantidade mínima, mas existe essa atração. Massa atrai massa. Essa é uma das questões que eu boto na prova, geralmente. Calcule a força de atração entre dois objetos. Cara, quase ninguém consegue fazer. Eu não consigo entender. A pessoa não sabe multiplicar, não sabe elevar ao quadrado, não sabe dividir. É a única explicação, né? Concorda comigo? Então, tu vê essa questão, eu posso colocar lá. Posso dar um prédio, dar a massa de um prédio, dar a massa de um outro prédio e perguntar com que força os prédios se atraem. Dou a distância entre eles, né? Certo? Então, uma questão bem tranquilinha. Louco isso, né, cara? Quase inacreditável, né? Os objetos estão todos se atraindo, né? Muito louco isso. Difícil acreditar. Seria muito legal tu ter lido tudo aquilo ali, né? Que ele fala do Voltaire, ele fala do Tycho Brahe, que eu comentei com vocês em algum momento, Copérnico, Galileu, Kepler. Porra, então tu vê, né? Ele faz uma contextualização bem bonita. Se tu não leu também, não posso fazer nada, né? Eu não vou ficar aqui lendo a apostila pra ti, teu pai não tá me pagando pra isso. Show de bola. Acredita que esses dias me convidaram para ir trabalhar em né? Me sondaram informalmente para ir trabalhar em outro lugar e me falaram o seguinte: o outro cara não funcionou porque ele estava acostumado a trabalhar numa escola onde ele não trabalhava o conteúdo no quadro. As crianças liam o material e o conteúdo era trabalhado só com exercício no quadro. Ele não explicava as leis de Newton, nada, ele mandava a galera ler. A galera só chegava com dúvida e ele ia lá fazer questão sobre as leis de Newton, e aí dentro da questão explicava por que era verdadeiro, por que era falso. Mas ele não era conteudista, de chegar assim e vomitar uma aula na frente dos alunos, né? Eu fiquei tão orgulhoso de saber que já tem colégio no Brasil que é assim. Que o próprio colégio instrui: eu não quero leitura de apostila no quadro, que isso é arcaico. Chega! Professor meu tá proibido de dar aulinha. Que show, cara! Cara, se tu encontrar um colégio desse, bota teu filho lá. Porque é um colégio foda. O guri vai sair foda. Porque ele nunca na vida dele vai ter a bengala do professor mastigando a apostilinha. Eu vou ler pra vocês a apostilinha. Tá entendendo? O aluno que se vire, leu, entendeu, não entendeu, pergunta. É permitida a pergunta, entendeu? Professor, nessa parte da apostila eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Saca? Olha que colégio foda, cara. Pra saber que colégio que trabalha assim. Mas diz que tem um aqui no país, em algum lugar, pelo menos um, que é assim. Show. Já conversei contigo sobre isso, né? Aula arcaica, né? Te falei que minha aula era arcaica, nojenta, retrógrada, certo? E te convido, se vocês combinarem entre si: professor, estamos preparados, queremos uma aula foda a partir de hoje. Pode ter certeza, eu mudo na hora que a maioria conseguir.
Todas as vezes que eu tentei fazer essa transição, nunca a turma aguentou, tá? Porque eu chegava no outro dia, então vamos lá, me perguntem o que vocês não entenderam da leitura. Aí ninguém fazia pergunta. Eu já sabia que eles não tinham lido, e aí tive que voltar para a aula arcaica e dar aulinha. Aulinha. Merda, aulinha foda. Mas tudo bem, sempre questionando o nosso próprio método. Lei da gravitação universal, tu deu uma lidinha, e agora sim, página 7 tinham questõezinhas a fazer. Como são tão poucas, eu vou corrigir todas. Quando começar a parte marronzinha, que for muita, eu vou usar a parte marronzinha. Deixa eu ver se tem parte marronzinha aqui, a física. Acho que não tem, né? É lá no final. Aquela parte marronzinha, quando for exercício mais repetitivo, aí sim, eu te passo essa lista, eu faço toda a página marrom. E aí eu só vou corrigir aquela que tu me pedir, certo? Mas essas aqui que são tão poucas, eu vou fazer todas. Tirinha. Leia a tirinha. E apesar das oposições e incompreensões, Colombo continuou afirmando que a Terra era redonda. Aí o menininho lá, redonda, que burro. Menino bem feliz. Não é difícil imaginar que Manolito desconheça a relação entre a força da gravidade e a forma de nosso planeta. Brilhantemente traduzida pela expressão criada por Newton, conhecida como a lei de gravitação universal. Esta lei é por alguns aclamada como a quarta lei de Newton. De sua apreciação, é correto entender que... Tu vê, cara, o enunciado está me dizendo que a Terra é... Por quê? Porque... Massa não é massa. Tu entende por que ele está afirmando que a Terra é redonda porque massa atrai massa? Jogas um monte de poeira no espaço. Cada partícula de poeira atrai uma outra, né? Se em algum momento um aglomerado de poeira ficar um pouco mais denso, ele vai começar a atrair mais o resto da poeira, né? Ele atrai em todas as direções, né? Começa a cair poeira daqui, poeira daqui, poeira daqui, poeira dali, e vai formando uma bola de poeira. É assim que as estrelas se formam, lembra? Atração, massa atrai massa. Por que é formar um disco? A não ser que estivesse girando, né? Enquanto se atrai. E de fato, algumas galáxias têm forma de disco, né? Mas as suas estrelas são esféricas. Concorda comigo? Seus planetas são esféricos, porque massa atrai massa. E os planetas se formaram a partir da poeira espalhada pelo espaço. Massa atraindo massa, foi formando aglomerados. Estrelas, planetas, buracos negros. Muito bom. Então, legal. Da sua apreciação é correta entender o quê? Letra A. Em problemas que envolvem atração gravitacional de corpos sobre o planeta Terra, a constante da gravitação universal, inserida na expressão newtoniana da lei da gravidade, é chamada de aceleração da gravidade. Ele está dizendo que isso aqui é aceleração da gravidade. Nada a ver com a vida. A aceleração da gravidade é quanto, mais ou menos? 9,8 metros. Isso, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E aquele número lá, constante de gravitação universal, é um número minúsculo, ridiculamente pequeno. Então nada a ver com a vida. Letra B. É o planeta que atrai os objetos sobre sua superfície e não o contrário, uma vez que a massa da Terra supera muitas vezes a massa de qualquer objeto que se encontra sobre a superfície. Pô, a Terra me atrai ou não atrai a Terra? Então a terceira de Newton joga fora. Né? A terceira de Newton nos mostra, nos faz perceber que a Terra me atrai e eu atraio a Terra com a mesma maldita força. Mesma direção. Mesmo módulo, né? Sentidos? Jamais. Jamais. Pois a tu? Muito bem. Muito bem. É aquela conexão mágica que existe entre nós, não precisa nem haver pedido, vocês me ajudam. Muito obrigado. Letra C. O que caracteriza o movimento orbital de um satélite terrestre é seu distanciamento do planeta Terra, longe o suficiente para que o satélite esteja fora do alcance da força gravitacional do planeta. Claro que é falso, porque um satélitezinho, quando orbita a Terra, ele faz um círculo. Um corpo que anda em círculo tem que ter força atuando nele, né? Porque se não houvesse força, ele passaria reto. Se o satélite continua orbitando a Terra, é justamente porque a força da gravidade o atrai. Então tu vê, tem força da gravidade onde o satélite está. Aí tem uma nave ali, tem um astronauta ali, né?
A galera acha que o astronauta está flutuando dentro da nave porque a gravidade ali é baixa. Se a aceleração da gravidade aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, lá é 8 metros por segundo ao quadrado, 7 metros por segundo ao quadrado. Continua existindo a aceleração da gravidade. Só que o que acontece é que a nave e o astronauta estão com a mesma aceleração. E aí então ele parece flutuar dentro da nave. Essa situação é chamada de imponderabilidade. Imponderabilidade. Dá para sentir a imponderabilidade na Terra. Por exemplo, ao pular de paraquedas. Nos primeiros momentos em que tu está em queda livre, tu vai te sentir como flutuando. Tu não vai perceber a queda acontecendo. Exceto pelo ar batendo na tua cara, né? Vocês já viram o filme Apollo 13? Quem não viu tem que ver, que é um filmaço. Altamente realista do ponto de vista físico. E as filmagens foram todas feitas em imponderabilidade. E obviamente, né, o Tom Hanks não entrou em órbita, né, para parecer que está flutuando na nave o tempo todo. E não foi feito com efeitos especiais. Eles criaram um cenário simulando, né, a nave dentro de um avião. E o avião vai em alta altura e de repente começa a cair. Na hora que o avião está caindo, a galera dentro do avião sofre de imponderabilidade. E aí tu filma lá 1 minutinho de cena e depois o avião vai ter que, né, voltar a voar horizontalmente e lá de novo fazer mais uma ceninha de 1 minutinho e pouco em imponderabilidade. Imagina o trabalho para filmar essa porcaria, certo? Vale a pena tu ver esse filme, cara, é um filmaço. Como? O Perigo? Esse eu não... Ah, o Perigo, tu diz o quê? Quase igual andar de avião. Não, porque assim, o cara que faz isso, o avião ele é um avião mais forte, mais reforçado, tem estruturas mais reforçadas, e é um avião já projetado para situações mais extremas. Não que o avião normal não possa fazer isso, ele pode. Né? Quando a gente calcula lá as tensões na asa do avião, a gente faz de tal forma que resista muito mais do que o necessário. Então, para uma asa do avião quebrar, que seria o problema, né? Tu foi lá em cima e de repente tu está caindo, e aí quando tu for parar primeiro tu não vai parar de supetão, né? Tu vai mudando a inclinação da descida aos poucos, né? Mas as forças envolvidas ali estão longe de quebrar o avião. Então, o avião é um bichinho resistente para cair mesmo, tem que acontecer uma coisa bem grave. Geralmente é um ser humano que faz alguma coisa errada, né? Aperta um botão errado, é coisa... Muito raramente é uma coisa que não é relacionada a um ser humano, né? Que derrubou um avião. Por isso que a gente está pensando em parar de que os seres humanos pilotem as coisas, né? Botar as máquinas para pilotar as coisas, que é muito mais seguro, que as máquinas erram muito menos do que nós. Certo? Tira lá pelo nosso querido piloto da Germanwings. Certo? Lembram? Tudo bem para vocês? Sabe do que eu estou falando? Isso, o suicida, aquele cara que se suicidou, estava pilotando avião, não sei quantas pessoas dentro do avião. Eu acho que não quero mais. E armou tudo, né? O cara é ardiloso, ele armou tudo. Deu laxante pro comandante, que ele era copiloto. O comandante com a caganeira federal teve que ir no banheiro, ele foi lá, trancou por dentro da cabine. Já tinha estudado a programação do avião, porque o avião não vai deixar de derrubar ele. O computador do avião vai, não pode derrubar. Não pode, não pode, volta. Então tu vê, o próprio piloto automático do avião vai querer assumir o comando e não vai deixar o avião ser derrubado. Ele teve que fazer uma programação especial nos comandos para permitir que o avião pudesse ser derrubado. Olha que bicho, que ser humano, né, cara? O ser humano tem tudo de bom e tudo de ruim dentro de si, né, cara? Que viagem. O negócio é botar robozinho para comandar, meu querido. O que caracteriza o movimento orbital? A letra C, o que foi? O planeta que atrai os objetos sobre sua superfície, e não o contrário, já vimos que era falso. A letra D, a força gravitacional. Vou voltar à letra C. O que caracteriza o movimento orbital de um satélite terrestre é seu distanciamento do planeta longe o suficiente para que o satélite esteja fora do alcance. Expliquei e devaneei mostrando que não. Letra D. A força gravitacional entre dois corpos diminui linearmente conforme é aumentada a distância que separa os corpos. É linear? Não é ao quadrado, né? Dobra a distância, a força cai 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Triplicando a distância, cai 9. Diminuindo a distância entre dois corpos 5 vezes. O que acontece com a força? Aumenta 25. 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5, 25 vezes. Tudo bem? Essa pergunta eu vou te fazer na prova. O vestibular vai te fazer essa pergunta. E ela é boba assim. Para tu relacionar a força e a distância, que conta que tu faz?
distância ao quadrado e lembre que é inversamente proporcional, né? Quando a distância aumentava 2 vezes, a força caía 4. Quando a força diminuía 3 vezes, aumentava 9. Tudo bem? E eu te pergunto, se a força aumentou 100 vezes, o que aconteceu com a distância entre esses dois corpos? Diminuiu quanto? Tu vê que distração não é porque vocês não conseguem, é porque vocês não aplicaram a atenção necessária. Eu até agora estava dizendo que mudando a distância, a força mudava inversamente ao quadrado. Agora eu mudei a força, tu quer levar o quadrado para saber o que vai acontecer com a distância. E não foi porque era difícil, é falta de atenção mesmo, tu não percebeu que eu mudei a brincadeira. Pô, se tu falou que dobrou, caiu 4, se caiu 4, tu extrai a raiz de 4 para dizer que dobrou, né? Faz sentido, né, galera? Tranquilinho, né? Então, por eliminação tem que ser o item E. Isso aqui era para ser um E. Vamos ver se é verdade. Aqui na Terra, o peso de um corpo é o resultado da interação atrativa entre o corpo e o planeta. E depende diretamente das massas do corpo e da Terra. É, né? O peso do cara é a massa do sujeito, a massa da Terra, vezes a constante gravitacional universal, dividido por D. Que distância é essa? Estou eu aqui na Terra com massa M, a Terra tem massa da Terra. Que distância vai ser entre a pessoa e a Terra? Pois é, tu pode pensar que é zero, só que se eu botar zero aqui, divisão por zero dá um número infinito, né? Eu estaria espalhado no chão com uma força infinita me atraindo. Os pedaços de mim esmagados contra o concreto. Isto é o planeta Terra. Isto é a pessoa. Qual é a distância da pessoa até o planeta? Será que eu vou usar? O raio da Terra. É a distância do teu corpo até o centro do planeta Terra. Então tu usaria o raio da Terra. O que eu estou querendo te dizer é que se eu te dou a massa da Terra e o raio da Terra, certo? Se tu sabe a tua massa, tu pode calcular o teu peso por essa fórmula linda aqui. Mas não tinha uma forma mais fácil de calcular o peso? Como é que a gente calculava peso lá no ensino fundamental ainda? Essa fórmula é familiar para vocês? Peso igual a M vezes G? É muito mais gostoso calcular o peso de uma pessoa assim do que assado, né? Mas é assim que o peso é. É assim que se deveria calcular o peso de verdade, né? Que explicação temos para isso? Como pode? Estão mentindo pra gente. Estão mentindo pra gente. Se tem um planeta de raio R, um corpo de massa Mzinho na superfície do planeta, planeta esse de massa Mzona. A força de atração entre esses dois corpos é G, Mzinho, Mzão, dividido por R ao quadrado. Mas estavam nos falando que para calcular peso é M vezes G. Onde é que está a mentira? Qual é a fórmula verdadeira? As duas, relaxem. As duas são verdadeiras. E aí, comparando as duas, nós vamos tirar uma conclusão muito interessante. Comparando as duas fórmulas, já que as duas calculam o peso do objeto, eu só chego à conclusão que a aceleração da gravidade de um planeta é G, Mzão, R ao quadrado. Eu te pergunto, do que depende a gravidade na superfície de um planeta? Da massa do planeta e do raio do planeta, porque o G é uma constante, então não interfere. Então que legal, agora, se tu souber a massa de um planeta e o tamanho dele, tu joga naquela fórmula e tu descobre a aceleração da gravidade do planeta. Por isso que nós já sabíamos a aceleração da gravidade em Marte muito antes de ter ido lá, né? Porque a gente sabe calcular. Muito bem. Legal, hein, cara? Então tu vê, ó, essa é a nossa fórmula para calcular peso no dia a dia, que é prática. Essa é a fórmula verdadeira, a lei de atração das massas. Verdadeira não, mas uma fórmula mais completa. E aí, comparando as duas, nós conseguimos achar a fórmula para determinar a aceleração da gravidade na superfície do planeta.
poderíamos dizer que a aceleração da gravidade seria a mesma em todos os pontos, já que o raio seria igual, mas como a Terra gira, ela ficou achatada, assim como o pizzaiolo girando a massa de pizza, certo? Ela deu uma achatadinha. Aqui é o equador, aqui é o eixo de rotação, ali é o polo, ali é o polo. Aceitas que o raio no equador é um pouco maior do que o raio no polo? Já que o raio do equador é maior que o raio do polo, aonde que a aceleração da gravidade é maior? No polo ou no equador? É, aumentando a distância, diminui a gravidade, tá? Tudo bem para vocês? A aceleração da gravidade nos polos é algo em torno de 9,82 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade no equador é 9,75 metros por segundo ao quadrado. Tu vê, né? Não dá para fazer uma prova olímpica de salto em altura, uma no equador, outra no polo. O cara que está no... Aonde o cara que está... O cara que está onde vai ter vantagem? Exatamente, o cara que está no equador, né, vai conseguir um recorde maior, certo? Se ele saltar no equador do que no polo. Então, com certeza, acredito eu que a associação, né, que regula esse tipo de competição deve procurar um trópico qualquer ali, uma distância mínima entre algum trópico ali, para poder que provas de salto em altura feitas em lugares diferentes sejam minimamente justas em locais onde a aceleração da gravidade é parecida, pelo menos, para não interferir no resultado. Loucura! Já tinha comentado para vocês que a gravidade era diferente nos polos do equador? A maioria das pessoas nem sabe disso. Tem um outro fator que colabora para essa pequena diferença. A Terra gira. Já que a Terra gira, você já viu aquele brinquedo que tem no parque de diversão chamado samba? É um disco que fica girando, tem umas cadeiras na beirada, aí as pessoas ficam espremidas contra... Certo? Sempre tem uma barca que levanta e fica em pé, né? No meio, se achando rei do equilíbrio. Na verdade, cara, o cara que foi pro centro, ele acabou a brincadeira pra ele. Estar lá no centro, qualquer um consegue ficar em pé lá no centro. Porque é radical a brincadeira para quem está na extremidade do disco. Pensa, quando o disco está aqui e gira assim, ó, o cara que está no centro faz esse movimento radical. Enquanto o cara que está lá atrás, ele dá uma volta enorme, entendeu? Para aquele cara, sim, né, sofreu um grande deslocamento, uma grande aceleração. Eu não, eu fiquei, que complicado, que radical esse brinquedo, certo? Ou seja, o legal é a galera que está lá fora. Tu entende o que eu digo? O planeta Terra é um grande samba. O cara que está no eixo de rotação da Terra, em 24... Imagina um cara no Polo Norte, com um eixo de rotação da Terra atravessando a bunda dele. Esse cara, em 24 horas, ele dá uma volta em torno do próprio corpo, se ele ficar parado, né? Junto com a Terra. Enquanto o cara que está no Equador dá a volta ao mundo nas mesmas 24 horas. Sacou? Esse cara que está no Equador, então, ele vai se sentir jogado para fora, digamos assim, da curva, né? E esse é um outro fator que colabora para aquela pequena diferença. Então, a aceleração da gravidade, medida no polo e medida no Equador, dá diferença. Por dois motivos. Primeiro, a Terra é A, e segundo, a Terra... Exatamente. Depois a gente vai poder calcular, inclusive, o quanto cada um desses fenômenos contribui para aquela diferença de aceleração da gravidade. Show. É só um primeiro comentário. Nós vamos repetir isso mais algumas vezes ainda. Fala, meu querido. No carrinho? Cara, é interessante a tua pergunta. Em alguns momentos o cara da frente vai ser mais radical para ele. Se bem que assim, o carrinho está todo conectado, né? Então o carrinho está todo com a mesma velocidade. O que vai acontecer de repente é que o cara da frente vai chegar num looping, às vezes, com maior velocidade depois da descida, e o cara de trás vai sair do looping com uma maior velocidade. Então vai ter pontos onde um vai ter uma sensação melhor. O massa mesmo é tu fazer em todas as cadeiras para testar, né? De preferência olhando para cima às vezes, cara. Ou fecha o olho. Meu Deus. É muito legal. Não, é muito legal porque tu não sabe o que está acontecendo. Quando tá com o olho aberto, tu sabe o que está acontecendo, né? Agora de olho fechado, tuas tripas reviram e tu não sabe por quê. Então é uma sensação diferente. Bem legal, bem legal. Eu adoro montanha-russa. Tem uns conhecidos de um amigo meu, os caras que têm pouco dinheiro assim, que resolveram viajar um mês pelo mundo afora, curtindo as melhores montanhas-russas do mundo. E o pior não é guri pequeno, é adulto.
dantes, vamos organizar, vamos abandonar a família e foda-se. Vamos passar um mês radical nas melhores produtos do mundo. Vai ser foda. Questão 2. Questão 2, você sabe que tem umas de madeira, né, cara? Tem umas de madeira que sai estralando. Essas são massas. Valeu, valeu! Considere o sistema constituído por um ponto material de massa mzinho e a Terra de massa mt, já vi isso em algum lugar. Admita que a distância d é a distância do centro a m e que PM e PT formam um par de forças conforme a figura, devido à interação gravitacional entre mzinho e mzão. Ele fez um desenho mostrando, né, que tem o peso da massa mzinho, tem o peso da Terra em relação àquele cara ali. Disse que essa é a distância entre os corpos, massa mzinho, massa mzão tem. Sendo assim, assinale as corretas. 01. PM é uma força do ponto material de massa M sobre si mesmo. Ele diz que essa força PM é o próprio corpo que gera sobre ele mesmo. Um corpo não pode fazer força sobre si mesmo, né? Toda força nasce da interação entre dois corpos. Terceira lei de Newton. Né? PM é uma força da Terra sobre o ponto material de massa M. É, né? A Terra que atrai esse cara ali, né? Atraiu, então, né? A intensidade de PM é maior que a intensidade de PT. Terceira de Newton. Mesmo módulo. Ação e reação tem mesmo módulo. Não. A maioria das pessoas poderia dizer que sim, porque como a massa de um é maior, né, então faz mais força num do que no outro, mas viola a terceira lei de Newton, não pode. 08. A intensidade de PM não depende da distância entre os dois corpos. Como não? Claro que depende da distância. Tanto o PT quanto o PM depende da distância. A intensidade de PM depende das massas MT e M. É, né? A força de atração depende das massas, né? Sim. 32. A intensidade de PM depende somente da massa Mzinho. Não, a fórmula está ali, tem Mzão e tem Mzinho, tem as duas massas. Bobão. Ficamos com 18. Não era das mais difíceis, mas é uma questãozinha para quem está começando. Lei de atração das massas, bonitinho. Questão 3, ainda na página 7. URGS. Não é URGS. URGS? Não sei qual é. De acordo com a lei de gravitação universal, a força de atração entre dois corpos de massa M1 e M2, respectivamente separados por uma distância d, é dada pela equação, já conhecemos a equação. Nesta equação, G é a aceleração da gravidade. É a constante universal da gravitação. Sim, ou constante gravitacional universal, tanto faz. Letra P. Só para garantir, é expresso em metros por segundo ao quadrado. Né? Newton por quilograma ao quadrado. Depende da distância entre os corpos. Não seria uma constante, né, pô? Né? Olha só como é que eu sei qual é a unidade do G. Eu nunca decorei, tá, qual é a unidade do G. Porque não há necessidade, isso ocuparia memória no meu cérebro. Eu não quero gastar esse espaço que é limitado. Eu sei que força em Newton. Eu quero descobrir a unidade do G. Massa mede como? Quilograma, massa. Quilograma e distância. Em metro, que vai ser elevado? Obrigado. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo quilograma vezes quilograma, quilograma ao quadrado. Por isso que eu sei que o G tem unidade Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então eu não tenho por que decorar isso, entendeu? Quando eu vou comentar no ano seguinte a fórmula, eu olho para a fórmula, penso um pouquinho e já percebo qual é a unidade. Ou se me pegarem na rua, qual é a unidade? Eu não respondo. Pera, posso pensar um pouquinho? Ah, tá. Eu respondo. Ou seja, eu quero te mostrar que muitas coisas, muitas das informações que eu sei,
elas não estão prontas dentro de mim, decoradas. Eu tenho que raciocinar para que a informação saia. E eu te recomendo que tu aprenda tudo na tua vida assim. Porque tá para nascer. Aliás, tem uns caras que tem capacidade de decorar as coisas nua e cruamente. Mas é muito raro. A maioria dos seres humanos, quando aprendem por raciocínio, por concatenação de ideias, não por decoreba nua e crua. Então cuidado, talvez tu vá mal em algumas matérias porque tu tá querendo decorar as informações e não compreendê-las. Certo? Tome cuidado com isso. Por enquanto tá legal, vamos que vamos. Questão 4, da página 8 agora, que era a nossa última página de tarefa, né? Questão 4, já vamos aumentar a tarefa para a próxima aula então. Eu quero que tu leia 8, 9, 10 comentários que eu já fiz nessa aula de agora. Só vai ler e anotar as dúvidas. E eu já tenho umas perguntas para te fazer também, para ver se tu leu mesmo ou se tu tá de sacanagem comigo, ou contigo mesmo, né? Muito melhor. E eu quero que tu faça a página 11 e 12. É isso, leiturinha boba, 2 páginas de ABCD. Já estou percebendo que tem gente que está assinalando frouxamente o ABCD só para dizer que fez. Acorda, pai. Olha teu filho se corrompendo. Olha teu filho virando um dos políticos que nos coordenam hoje, pai. Vamos salvar o país. Não deixa teu filho te enrolar, cara. Olha no olho dele, pergunta se ele está estudando. Se informe. O dia que tu vê que ele não estudou, bota o guri para estudar do teu lado. Não precisa estudar com ele. Só fica ali no teu computadorzinho, olhando uma TVzinha, né, com fonezinho de ouvido e deixa o gurizão ali do lado estudando. Deixa a gatinha estudando do teu lado. Daqui a pouco tu dá uma olhadinha, deixa eu ver, filho, como é que tá. E daí tu vai ver que ele vai ficar todo confuso, vão surgir dúvidas. Aí tu pede vir pra mim, que aí eu tiro a dúvida dele. Não precisa tirar a dúvida dele, deixa pra mim. Só tens que ver se teu filho tá estudando. Porque senão vai dar merda na vida dele, pai. Tu entende? Hã? Mostra pro teu pai se tu é aluno de verdade. Mostra! Considere um satélite geoestacionário. Como assim? Como assim um satélite geoestacionário? Como é que tu ia resolver a questão se tu não sabe? Isso, meu amor. Tu vai lá e tu fala pro teu celular. Lembra aquele aparelho que tem no bolso? Que não é só pro WhatsApp, pra piada idiota, pro Facebook, com ideias ridículas. Satélite geoestacionário. Sabe, é ridículo, cara. Então assim, se tu não... Quem é que sabe o que é satélite geoestacionário? Deus. Eu estou querendo dizer que vocês não sabem porque vocês não fizeram a tarefa, vocês não pesquisaram, vocês não fizeram merda nenhuma. Tá entendendo? Porque se tu tivesse feito a tarefa, tu teria procurado na internet, saberia o que é e poderia interagir comigo agora. Só estou provando, pai, que eles não fizeram a tarefa. Eles assinalaram frouxamente as alternativas. Tá provado. Se tu te arrombar, tu não vai poder falar nada. Se tu reprovar, tu não vai poder falar nada. Porque tu evadiu. Tu não faz as tarefas. Mostra pro teu pai. Satélite geoestacionário, como o nome deixa claro, é um satélite que parece parado na superfície da Terra. Ou seja, qual é a explicação do satélite estar parado ali na superfície da Terra? Tu olha ali, o satélite. Passa 2 dias, o satélite em cima da minha casa de novo. Aí tu fica olhando, esse satélite está parado. Como é que se explica isso? É que ele acompanha a rotação da Terra, ele orbita a Terra acompanhando a rotação dela. É o que tu leria na internet, caso tivesse pesquisado. Posso dar um recadinho rapidinho? Meu querido. Aqui é rapidinho, beleza? Todo mundo aqui, festa junina. A gente não vai ter que